Sabe aquela sensação de lutar contra o próprio corpo? Hum. Um dia você tem energia, no outro parece que, sei lá, a bateria acabou antes do meio-dia, ou aquela vontade quase incontrolável, assim, por um doce que surge do nada, bem quando a gente estava tentando ser mais saudável. A gente vive bombardeado por tanta informação sobre dieta, né? O que pode, o que não pode. E aí fica difícil saber por onde começar, não é mesmo? Pois bem, hoje vamos explorar um caminho um pouco diferente. Vamos mergulhar em estratégias para gerenciar o açúcar no sangue de forma inteligente, sabe? Sem necessariamente declarar guerra a tudo que a gente gosta de comer. Nossa análise, ela se baseia com a bioquímica de Essin Shauspé. Ela até ganhou o apelido de deusa da glicose. E ela traz uma perspectiva, assim, fascinante sobre como pequenas mudanças podem ter um impacto gigantesco. A missão aqui é as táticas práticas, sabe? E os insights científicos que podem realmente fazer a diferença, na nossa energia, no humor e até na saúde a longo prazo. O interessante é que muitas dessas ideias, elas meio que desafiam o senso comum sobre dietas. Ok, então, vamos desempacotar isso. Para começar, quando se fala em picos de glicose, muita gente pensa logo, isso é coisa para quem tem diabetes. Todos nós deveríamos prestar atenção nisso. Por quê? Qual é o verdadeiro impacto desses picos para quem não tem um diagnóstico? Excelente ponto de partida. Os picos de glicose são esses aumentos rápidos do açúcar no sangue, né? Que acontecem depois que a gente come. Especialmente certos tipos de carboidratos ou açúcares e principalmente quando a gente consome eles de forma isolada, sabe? Isso não é um problema só de diabéticos, não. Para a vasta maioria das pessoas, esses picos geram consequências bem reais no dia a dia. A mais óbvia é a tal da montanha-russa de energia. Você come algo, sente aquele pico de disposição, mas logo em seguida, puf, vem uma queda abrupta, um cansaço, uma moleza. E, ironicamente, muitas vezes vem uma vontade ainda maior de comer algo doce ou um carboidrato simples para se sentir melhor de novo. É um ciclo vicioso, né? Entendi. Essa montanha-russa é clássica. Exato. Mas o que é realmente fascinante, e que a fonte detalha bem, são os efeitos que a gente não sente tão imediatamente. Esses picos frequentes, eles são um motor para a inflamação sistêmica no corpo. Não aquela inflamação aguda de um machucado, sabe? Mas uma inflamação crônica, de baixo grau, que percorre o corpo todo e está na raiz de muitas doenças modernas. E tem mais, a fonte conecta esses picos diretamente ao processo de envelhecimento. Ela usa o conceito de glicação. Glicação. Isso soa meio técnico. O que significa na prática, assim? Bem visual. Imagina um frango assando no forno, tá? Ele vai dourando, ficando marrom. Isso é a glicação acontecendo ali por fora. De forma simplificada, dentro do nosso corpo, um processo parecido ocorre quando moléculas de açúcar caramelizam ou se ligam a proteínas e outras moléculas. Esse processo acontece naturalmente, bem devagarzinho, desde que a gente nasce, mas cada pico de glicose acelera esse cozimento interno, entende? Nossa, Acelera o cozimento interno. isso. E a fonte argumenta que isso não só afeta nossos órgãos ao longo do tempo, mas também se manifesta visivelmente na pele. Contribui para a perda de elasticidade, para o surgimento de rugas mais cedo. Ou seja, controlar os picos seria uma estratégia anti-envelhecimento de dentro e para fora. Uau, faz sentido. Névoa cerebral, sabe? Dificuldade de concentração pode estar ligada a essas oscilações de glicose. A própria Enxauspé relata que a jornada de pesquisa dela começou quando ela percebeu uma conexão muito forte entre o que comia e os problemas de saúde mental que ela tinha, que incluíam ansiedade e até episódios de despersonalização. Despersonalização? Aquela sensação estranha. Isso, aquela sensação perturbadora de se sentir meio desconectado da própria realidade ou do corpo. Isso levou ela a investigar a bioquímica por trás dessa ligação toda. Então, essa conexão mente-corpo via glicose é bem direta mesmo. Sim, é bem direta. E a fonte explica um dos mecanismos. É o estresse nas mitocôndrias. Pensa nas mitocôndrias como as usinas de energia das nossas células, tá? Quando tem um fluxo excessivo e muito rápido de glicose, como num pico, essas usinas ficam sobrecarregadas. Elas trabalham num ritmo frenético para processar tudo aquilo. Isso gera estresse oxidativo, danifica as próprias mitocôndrias a longo prazo e pode levar a uma sensação de fadiga crônica, mesmo que a pessoa durma bem. É como tentar abastecer um motor pequeno com um jato de combustível de altíssima pressão, sabe? Ele não consegue lidar direito. Isso.
Nossa, é impactante. Quer dizer que muitos daqueles sintomas que a gente às vezes ignora ou acha que são normais do cansaço da vida moderna, tipo a fadiga constante, a dificuldade de focar, aquela vontade desesperadora por um chocolate às 3 da tarde, problemas de pele, tipo acne ou eczema que vão e voltam, até sentir fome de novo logo depois de comer, tudo isso pode ser, na verdade, sinais do corpo pedindo socorro por causa dessas montanhas russas de glicose. Exatamente. A perspectiva que ela apresenta é que esses não são apenas incômodos, são mensagens, são pistas que nosso corpo nos dá, indicando um desequilíbrio que pode ser abordado. Reconhecer esses sinais como potencialmente ligados à glicose é o primeiro passo para poder fazer algo a respeito, né? Aqui é onde a coisa fica realmente prática. E confesso, dá um alívio. A ideia central que a fonte traz não é sobre cortar tudo, viver de alface e frango grelhado, né? Não mesmo. Pelo contrário, a Inchauspé defende que é possível continuar comendo as coisas que a gente gosta, mas de uma forma mais estratégica, mais inteligente. Como que isso se traduz no dia a dia? Quais são essas estratégias? Então, o foco é em gerenciar o impacto dos alimentos, não necessariamente em eliminar eles. São truques, ou hacks, como ela chama, baseados na nossa fisiologia digestiva. A fonte organiza isso em algumas categorias principais, né? Focando na ordem dos alimentos, no timing e nas combinações. Por exemplo, a primeira refeição do dia é crucial. A recomendação forte é: comece com um café da manhã salgado. Priorize proteínas e gorduras, ovos, iogurte grego, natural, abacate, queijo, talvez até sobras do jantar do dia anterior, por que não? Por quê? Porque isso estabelece um nível de glicose mais estável desde o início, sabe? Evita aquela subida e queda brusca que um café da manhã doce, pão com geleia, cereal açucarado, suco de laranja costuma causar. E as frutas? Porque muita gente pensa em fruta como o café da manhã saudável por excelência, né? Sim, boa pergunta. Frutas inteiras são bem-vindas, sim, por causa das fibras. Mas a dica, segundo o material, é comê-las depois da porção de proteína ou gordura, ou junto com elas. Não a fruta sozinha como primeira coisa do dia, entende? A fibra ajuda, claro, mas começar com proteína e gordura cria uma base ainda mais sólida para a estabilidade glicêmica logo de manhã. Entendi. Comer a fruta depois ou junto? Isso. Outro pilar é o timing do açúcar e dos carboidratos de alto impacto. Quer comer um bolo, um chocolate, uma sobremesa. O melhor momento, assim, disparado, é logo após uma refeição principal completa, que já incluiu fibras, proteínas e gorduras. Nunca com o estômago vazio ou como um lanche isolado. Por quê? Porque os outros componentes da refeição vão meio que amortecer a chegada do açúcar no sangue. Vão diminuir a velocidade de absorção e, consequentemente, o tamanho do pico de glicose. Se a fome aparecer entre as refeições, a orientação é clara. Opte por lanches salgados e ricos em proteína ou gordura, tipo castanhas, queijo, ovos cozidos, iogurte natural. Faz muito sentido. E sobre como a gente prepara ou combina os alimentos na própria refeição? Existe alguma estratégia aí também? Sim, existe. E aqui entram algumas dicas bem interessantes e, olha, relativamente fáceis de aplicar. Uma delas é: vista seus carboidratos. Ou seja, nunca coma eles nus, sozinhos. Vista os carboidratos, gostei disso. É uma boa imagem, né? Pão, macarrão, arroz, batata ou mesmo o açúcar de uma sobremesa, sempre tente combinar com fibras, vegetais, proteínas, carnes, peixes, ovos, leguminosas ou gorduras saudáveis, azeite, abacate, oleaginosas. Essa combinação retarda o esvaziamento gástrico e a digestão dos carboidratos. Aí suaviza a curva de glicose. Pense em macarrão com molho rico em vegetais e proteína, por exemplo. Ou pão com abacate e ovo em vez de pão puro com manteiga. Essa ideia de vestir os carboidratos é um conceito poderoso mesmo que a fonte traz, né? E tem mais alguma dica nesse sentido de preparo ou ordem? Tipo, na refeição mesmo? Tem sim, duas bem específicas. A primeira é começar a refeição com vegetais. Uma salada, um prato de legumes cozidos ou crus, um antepasto. A ideia é que as fibras desses vegetais chegam primeiro lá no intestino e formam uma espécie de malha, sabe? Uma rede viscosa. Quando os carboidratos da refeição principal chegam depois, essa malha dificulta e desacelera a absorção da glicose deles para a corrente sanguínea. É como colocar um filtro no sistema. Um filtro de fibras? Interessante. E a segunda dica específica, e talvez a mais comentada dela, é o uso do vinagre. A sugestão é tomar uma colher de sopa de vinagre, qualquer tipo funciona, menos os balsâmicos muito doces ou cremosos, tá?
diluída num copo de água um pouco antes ou durante uma refeição que contenha carboidratos ou açúcares. Beber vinagre diluído? A fonte explica como isso funcionaria? Confesso que a ideia não parece muito apetitosa, não. Eu sei, mas a explicação científica apresentada é que o ácido acético, que está presente no vinagre, tem um efeito direto sobre uma enzima no nosso corpo, a alça-amilase, que quebra os amidos em glicose. O vinagre inibe temporariamente essa enzima, e isso faz com que a digestão dos carboidratos seja mais lenta e, portanto, a liberação de glicose no sangue seja mais gradual. Segundo a entrevista, estudos indicam que isso pode reduzir o pico de glicose da refeição numa quantidade significativa, algo em torno de 30%. Embora esse número possa variar, claro. E sim, a questão do sabor é real. A própria Enchausper reconhece isso. Uma alternativa prática, como mencionado na fonte, é simplesmente incorporar esse vinagre no molho da salada que você come no início da refeição. O efeito vai ser bem parecido. Ah, bom. Usar na salada já facilita bastante. Ok, essas são estratégias para antes e durante a refeição. E depois de comer? Tem algo que possa ajudar a mitigar um possível pico? Tem sim, e algo super acessível: movimento. Usar os músculos por uns 10 a 20 minutos depois de uma refeição pode fazer uma diferença notável. E não precisa ser exercício intenso, não. Uma caminhada leve, arrumar a cozinha, subir alguns lances de escada, ou até mesmo fazer contrações musculares sentado, tipo elevação de panturrilhas enquanto trabalha ou assiste TV. O ponto-chave é que os músculos são grandes consumidores de glicose. Quando você ativa eles logo depois de comer, eles puxam parte da glicose que acabou de entrar na sua corrente sanguínea para usar como energia imediata. Isso ajuda a achatar a curva glicêmica. E por quanto tempo isso funciona depois de comer? Esse efeito benéfico, segundo a fonte, pode ser observado por até uns 90 minutos depois da refeição. Então tem uma janela boa aí para se mexer um pouco. É fascinante como muitas dessas dicas elas parecem resgatar uma sabedoria antiga, né? Talvez coisas que nossas avós já faziam intuitivamente, mas agora a ciência consegue explicar o porquê bioquímico por trás delas. E o mais libertador para mim é que o foco não está em demonizar alimentos, mas em entender como otimizar a forma como o nosso corpo lida com eles. Falando em alimentos específicos, sempre tem muita dúvida, muito mito, né? A fonte que a gente analisou, ela entra em detalhes sobre frutas, sucos ou aqueles leites vegetais da moda? Sim, ela aborda alguns pontos que geram bastante confusão. Sobre as frutas, por exemplo, tem um lembrete interessante. As frutas doces e suculentas que a gente tem hoje são, em grande parte, resultado de séculos de seleção artificial feita por humanos, sabia? Ah, é? Nossos ancestrais comiam frutas muito menores, mais fibrosas e bem menos doces. Isso não significa que fruta seja ruim de forma alguma, mas reforça a ideia de que comer a fruta inteira, com toda a fibra, é fundamental. A fibra é tipo a embalagem natural que ajuda a controlar a liberação do açúcar da fruta. Faz sentido. A natureza é sábia. Exato. Já os sucos de fruta, mesmo os naturais e sem adição de açúcar, esses são vistos com bastante cautela na análise. Ao remover a fibra no processo de fazer o suco, o que sobra basicamente é água com açúcar, frutose e glicose. Isso causa um pico de glicose muito rápido e intenso, comparável ao de um refrigerante. Nossa, comparável a um refri, mesmo o suco natural. Em termos de pico de glicose, sim, o impacto pode ser bem parecido. A recomendação é clara. Trate suco de fruta como uma sobremesa, um consumo ocasional, não como uma bebida saudável para o dia a dia ou para acompanhar o café da manhã. Considerados um pouco melhores se a fruta inteira for utilizada, mantendo a fibra. No entanto, o próprio processo de liquidificar já quebra mecanicamente as fibras, né? Então reduz um pouco a capacidade protetora delas em comparação com mastigar a fruta inteira. Se for fazer um smoothie, a dica da fonte é sempre adicionar componentes que ajudem a achatar a curva glicêmica. Fontes de proteína, whey protein, iogurte grego, gorduras saudáveis, pasta de amendoim, abacate, talvez até vegetais folhosos, espinafre, couve. Isso torna ele mais parecido com uma refeição equilibrada do que com uma sobremesa líquida, sabe? Boa dica essa de turbinar o smoothie. E sobre os leites vegetais? O leite de aveia, por exemplo, virou quase onipresente nos cafés, né? Esse é um ponto que pode surpreender muita gente. O leite de aveia, apesar da imagem saudável, tem um impacto glicêmico bastante alto. Sério? Mais que o leite de vaca? Bem mais, do ponto de vista glicêmico. A aveia é um cereal, né? E no processo de fazer o leite, os amidos são quebrados, resultando em muito açúcar disponível rapidamente.
A comparação usada na fonte é forte, chamando ele quase de água de amido ou água de macarrão em termos de impacto na glicose. Caramba, água de macarrão? Pois é, do ponto de vista estritamente glicêmico, leite de vaca integral, que tem gordura e proteína, ou leites de oleaginosas sem açúcar, como amêndoa, castanha de caju, seriam opções preferíveis para quem busca mais estabilidade. Interessante saber disso. Outro tema quente é o jejum intermitente. Qual a posição apresentada na fonte sobre ele? É essencial para controlar a glicose? Olha, a perspectiva trazida é que o jejum intermitente não é nenhuma bala de prata, nem algo essencial para todo mundo. O mais importante continua sendo a qualidade da alimentação durante a janela em que se come. Além disso, um ponto crucial levantado é que o jejum, por definição, é um estressor para o corpo. Para indivíduos que já estão sob alto nível de estresse, trabalho, vida pessoal, sono ruim, excesso de exercício, adicionar mais um estressor, na forma de jejum prolongado, pode ser contraproducente. Pode piorar o estresse geral. Exatamente. A fonte menciona que isso pode ser particularmente relevante para mulheres, cujos sistemas hormonais podem ser mais sensíveis a esses estressores combinados. Isso pode levar a desregulações e mais exaustão. Nesses casos, focar em 3 refeições bem formuladas por dia, começando com aquele café da manhã salgado e equilibrado, pode ser uma estratégia mais sustentável e eficaz para o controle glicêmico e para o bem-estar geral. Entendi. Então não é para todo mundo mesmo, é preciso avaliar o contexto individual. Com certeza. Então tá, juntando todas essas peças, qual que é o quadro geral? Como entender a glicose se conecta a uma visão mais ampla de saúde para além da comida no prato? A análise faz conexões bem importantes aqui. Uma delas é a via de mão dupla entre estresse e glicose. A gente já falou como os picos de glicose podem afetar o humor e a mente, né? Sim. Mas o inverso também ocorre. O estresse psicológico, crônico ou mesmo um susto agudo libera cortisol, nosso hormônio do estresse. O cortisol sinaliza para o fígado liberar a glicose que estava armazenada na corrente sanguínea. Isso prepara o corpo para a reação de luta ou fuga. O resultado: um pico de glicose que pode acontecer mesmo que a pessoa não tenha comido nada. Isso mostra como gerenciar o estresse é também parte da equação do gerenciamento da glicose. Nossa, quer dizer que ficar estressado pode dar pico de açúcar, mesmo sem comer. Exatamente. É o corpo mobilizando energia para lidar com a ameaça percebida. A ligação com o humor também é aprofundada. Não é só a névoa mental. Os altos e baixos de glicose afetam diretamente a produção e a sensibilidade a neurotransmissores-chave, como dopamina e serotonina, que regulam prazer, motivação, bem-estar. A fonte até cita um estudo curioso, embora meio bizarro, envolvendo bonecos de voodoo. Boneco de voodoo. Como assim? É um estudo onde casais com glicemia mais instável demonstraram mais comportamentos, digamos, agressivos e hostis em relação ao parceiro, simbolicamente espetando mais agulhas no boneco que o representava. Meu Deus, que loucura! É um exemplo extremo, claro, mas ilustra como a bioquímica da glicose pode influenciar nossas emoções e até nossas interações sociais, né? Sem dúvida. A fonte também parece criticar um pouco a cultura da dieta focada só em peso, certo? Sim, bastante. Há uma crítica contundente à obsessão cultural, especialmente direcionada às mulheres, com a perda de peso a qualquer custo. Essa pressão é vista não só como ineficaz a longo prazo, mas também como uma distração tóxica. Desvia o foco do que realmente importa: ter saúde, energia, clareza mental, se sentir bem no próprio corpo. A perda de peso, segundo essa perspectiva, pode até ocorrer como um efeito colateral positivo de equilibrar a glicose e melhorar a saúde metabólica. Mas não deveria ser o objetivo primário que justifica dietas restritivas extremas, sofrimento e culpa. O convite é para mudar o foco, buscar saúde e bem-estar funcional em vez de um número na balança. Gosto dessa abordagem. Focar em se sentir bem. Exato. E nesse contexto de buscar a saúde de forma mais integrada, como que a fonte posiciona o surgimento de medicamentos como o Ozempic e similares, que se tornaram tão populares para a perda de peso? Olha, a análise aborda isso de forma crítica, mas sem demonizar, sabe? O ponto levantado é o contraste entre a abordagem de entender e ajustar a fisiologia através da alimentação e do estilo de vida versus o uso de medicamentos que podem atuar mais nos sintomas. O Ozempic, por exemplo, ele mimetiza um hormônio, o GLP-1, que aumenta a saciedade e reduz o apetite. Isso leva à perda de peso.
A preocupação expressa na fonte é se isso não estaria mascarando sintomas tipo fome excessiva, ganho de peso, que podem ser resultado de hábitos alimentares que desregulam a glicose sem necessariamente tratar a causa raiz, entende? Atacar o sintoma, não a causa. Exato, reforça-se a importância do autoconhecimento fisiológico para fazer escolhas conscientes. Curiosamente, menciona-se que na França, onde a cultura alimentar é muito forte, a adesão a esses medicamentos parece ser significativamente menor, apesar do marketing pesado. Talvez indique uma valorização diferente das abordagens. Interessante essa diferença cultural. E é nesse contexto de buscar ferramentas alinhadas com a fisiologia que a fonte também menciona que a própria Inchospé desenvolveu um suplemento chamado Anti-Spike. Ele é apresentado não como uma solução mágica, tá? Mas como uma alternativa, um complemento, especialmente para quem acha o vinagre impaticável. Ele é baseado em extratos vegetais concentrados, tipo folha de amoreira, branca, limão, canela. O mecanismo proposto envolve principalmente uma molécula da amoreira, sem entrar em siglas técnicas complicadas, que agiria de forma parecida com o vinagre, inibindo a digestão de amidos e açúcares, e talvez ajudando a direcionar parte da glicose para o microbioma intestinal, em vez da corrente sanguínea. É importante frisar que ele é posicionado como uma ferramenta adicional dentro do sistema, para ser usado estrategicamente antes de refeições com maior carga glicêmica, não como um substituto para as bases de uma alimentação equilibrada e as outras estratégias que a gente discutiu. Entendi. É mais uma ferramenta no cinto de utilidades, digamos assim. Exatamente. Ok. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem que emerge dessa análise toda, seria algo como: não precisamos de dietas radicais e restritivas para melhorar nossa saúde e bem-estar. Pequenas mudanças consistentes, baseadas em como o nosso corpo realmente funciona, a ordem dos alimentos, as combinações certas, o movimento pós-refeição, podem ter um efeito cascata enorme na nossa energia, humor, inflamação e até no envelhecimento. A ideia é que podemos ter mais controle e nos sentir genuinamente melhor, sabe? Com mais liberdade e menos culpa em relação à comida. É exatamente essa a conclusão principal. É empoderador, né? E talvez para deixar uma reflexão final, conectando com essa ideia de que os sintomas são mensagens, se a gente aceitar essa premissa da fonte, o que será que é aquele desejo súbito, avassalador, assim, por algo doce que bate às 3 da tarde? O que ele está realmente tentando nos dizer? Será que é só fome? Ou será que é um sinal de que a energia está despencando por causa de um almoço desequilibrado? Ou talvez um reflexo do nível de estresse naquele exato momento? Ou, quem sabe, uma combinação disso tudo? Prestar atenção nesses momentos com curiosidade, em vez de julgamento, pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Ajuda a gente a entender o que nosso corpo está pedindo de verdade, para além do desejo superficial pelo açúcar. Uma ótima perspectiva para a gente observar no nosso próprio dia a dia. Muito bom. Isso conclui nossa análise aprofundada das estratégias para gerenciar a glicose e promover o bem-estar, com base nas informações compartilhadas hoje.